Olá a todos, vamos lá para mais uma aula, né? Vamos para a nossa sexta aula, né? O nosso capítulo 6 de análise combinatória, certo? E hoje a gente vai tratar sobre permutações com restrição, tá? Foi o assunto que eu falei na última aula, né? Eu falei um pouco sobre permutações e restrições, né, em um dos exemplos. Entretanto, eu não fiz o exemplo, né, porque eu queria deixar para a próxima aula, né, porque não seria legal apresentar tão cedo assim para vocês, porque vocês não iam entender direito. Então eu já coloquei, eu decidi fazer um capítulo especialmente para permutações com restrições, né, porque é algo que demanda muito mais atenção, né? Porque na OBMap isso aparece muito mais recorrentemente, né? Ao invés de só uma permutação, né? Aparece muito mais permutação com restrição do que propriamente uma permutação, né? Simples, né? Então, vamos lá. Capítulo 6, permutações com restrições. Quando organizar não é tão simples, né? No capítulo anterior a gente viu sobre permutações simples, né? A gente viu que todos os elementos eles podem ocupar qualquer posição. Só que tem muitos problemas que isso aí não acontece, né? Porque tem regras, tem uma restrição ali, tem algo que é proibido, tem algo que não pode fazer na questão. Às vezes algumas pessoas vão precisar ficar juntas, às vezes algumas pessoas não podem ficar juntas e às vezes alguém tem que ocupar uma posição específica, né? Isso aqui geralmente essas condições a gente chama de restrição, tá? Restrição. Aí vamos para a nossa ideia pi, né? Quando surge uma restrição, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o quê? O que é que muda em relação a uma permutação simples? O que que tem de diferente de eu só fazer uma permutação simples? Qual a diferença de eu fazer A, B, C para para eu fazer A vezes B vezes C, para eu fazer A vezes C parêntese vezes B mais um. O que que muda? Por quê? Entendeu? É porque essa é a chave para resolver a maioria dos problemas, certo? Isso aqui foi só um exemplozinho que veio na minha cabeça, mas é algo que é para vocês entenderem, né? Porque geralmente vocês têm que se perguntar isso na questão. Será que será que tem algo diferente aqui? Entendeu? O que que tem de diferente aqui? O que que tem de estranho? Aí vamos para o nosso primeiro caso, né? Que são elementos fixos. Quando eu quero colocar alguém num determinado lugar. Aí, por exemplo, 5 alunos vão formar a fila e Ana, ela tem que ficar na primeira posição, né? Então, eu tenho o quê? 5 alunos, então eu tenho 5 espaços, né? Porque é uma fila. Aí, pro primeiro, eu já vou ter Ana. Então, eu só tenho o quê? Uma pessoa, né? Então, se a Ana já fica na primeira posição, né? Na segunda, terceira, quarta e quinta, aqui vai ser um, beleza? Então, eu já gastei uma pessoa, né? Me sobram 4 pessoas, né? E depois vão me sobrar 3 pessoas, depois 2 e depois uma pessoa só, beleza? Aí, certo. 4 vezes 3 vai ser 20. Oh, perdão, 12. Meu Deus do céu, perdão, perdão. Vai ser 12, certo? E 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Né? Então, 24 formas, né? 24 filas. Se Ana já está posicionada, né? Só vai restar 4 pessoas, né? Aí 4 fatorial, né? Claro, aqui a gente poderia prosseguir por essa forma mais rápida de fazer. Eu fiz dessa formazinha aqui um pouco mais lenta, que é só para mostrar para vocês mesmo, né? Só para vocês verem como é que funciona, certo? Aí vamos para a nossa técnica pi, né? Quando alguém já tem um lugar definido, você tem que fixar essa pessoa. Por exemplo, né? Eu tenho aqui 4 pessoas. Eu vou dar primeira, segunda, terceira e quarta posição, beleza? Vamos lá. Eu tenho Ana, Bruna, Carla e Danila. Danila, nem sei se esse nome existe. Mas eu quero que a Bruna fique aqui. Então eu vou colocar a Bruna aqui, né?
Eu sempre coloco entre aspas, que é para não indicar que eu vou multiplicar B, tá? B é para indicar um algo, né? Isso aqui vai ser só, né, para indicar que é Bruna, né? Essas aspas servem só para indicar que é Bruna. Ou seja, eu já usei uma pessoa na primeira posição. Aí me restam 3 pessoas. E depois 2 e depois uma. Isso aqui poderia ser igual a 3 fatorial, né? É a mesma coisa, 3 fatorial. Bem, né, usei tudo aqui. E é justamente isso que se baseia. Você vai fixar uma pessoa, né? Você fixa alguém, que nesse caso foi Bruna, né? E depois você vai fazer a permutação dos demais. Porque você já fixou esse. Então esse aqui já não importa mais pra você, tá? Isso aqui já não importa, né? Opa. Isso aqui já não importa mais pra vocês, entendeu? Aí você vai fazer o que? Você só vai, né, fazer a permutação dos outros, tá? Até marcar aqui. Beleza? Então é isso, né? Aí temos os elementos juntos, né? Quando eu quero criar algo que esteja junto, tipo, eu tenho A, B, C e D, só que eu quero que A e B fiquem juntos, né? Tipo, aí seria AB, né? Eu vou tratar AB como um produto, entendeu? Aí eu vou continuar 4 cadeiras, né? E eu vou ter que colocar o B aqui, né? E a permutação do resto aqui, né? E só que a gente tem que levar em consideração que o AB, eles podem ocupar 3 posições, certo? Ou seja, 3 posições... como é que eu posso explicar para vocês? Eles ocupam 3 posições possíveis, tipo... o AB ocupa essa, o AB pode ocupar essa, né? Assim como ele também pode ocupar essa, entenderam? Só que a gente também tem a permutação de AB, entendeu? Ou seja, eu tenho BA, né? É algo mais... não é tão difícil não, tá? Ou seja, para cada forma de colocar eles, eu tenho duas. Então, duas, né? Ou seja, eu tenho 2 formas de colocar ele em cada, né? Então, supondo que eu coloquei ele aqui, então eu teria 2, né? 4, 5, 6, 7, 8, tá? Ou seja, eu tenho 8 formas de colocar esse AB e esse C e esse D, entendeu? É algo bem básico, tá, gente? Não se preocupem. Quem não entendeu, eu vou explicar melhor ainda agora. Certo? Então, vamos para a nossa ideia pi, né? A gente transforma o A e o B em um único bloco. Eu transformo ele em um único, certo? Eu deixo ele ali no canto dele, né? Aí a gente vai ter o que? AB, depois o Carlos e o Davi e Eduardo, né? 4 elementos distintos, entendeu? Aí a primeira etapa é organizar esses 4 elementos, né? De forma que fique 4 fatorial, entendeu? Ou seja, não é difícil, tá, gente? Não é difícil. A gente só tem que entender as coisas. Porque naquele exemplo ali foi o que? Foi 8, né? E aí seria o 8 vezes 8 vezes 3. Porque eu teria 3 permutações possíveis. Porque é um objeto, entendeu? Eu transformei em um único objeto, tá? Certo? Aí isso aqui, que seria A e B, eu transformo em um único. AB, né? Pronto. E aí? Né? Tá aí. A gente transforma em um único bloco, né? Pra ficar mais simples da gente fazer. Pra gente fazer, né? Não ficar mais simples. Fica mais simples, né? Porque é melhor que você fazer na raça. Aí dentro do bloco AB ou BA, né? Porque vai ter o quê? Vai ter 2 possibilidades. Ou seja, o meu resultado vai ser o 24 vezes 2 ainda, né? Ainda vai ser 24 vezes 2. Então, aí eu vou ter 48 filas, certo? 48 filas. Aí,
a nossa técnica pi é que sempre que os elementos precisarem ficar juntos, a gente vai transformar tudo só em um bloco. Tipo um par de casais, um par de, não sei, um par de sapatos, né? Isso cai na OBMap, né? Isso cai bastante. Né? Aí a gente tem os elementos separados, né? Por exemplo, se eu tenho 5 alunos que vão formar uma fila e a Ana e o Bruno não podem ficar juntos, aí quantas filas vão existir, né? Vamos para a nossa ideia pi. Porque aqui a gente tem que usar uma outra estratégia, né? A gente tem que contar o total e subtrair os casos proibidos, que é o que a gente chama de divisão em casos, né? Ou seja, se os 5 vão formar uma fila, eu tenho 5 alunos, né? 5 fatoriais, e aí, 5 fatoriais, 5 fatorial, né? Que vai ser igual a 120. Só que eu tenho o quê? Eu tenho Ana e Bruno que não podem ficar juntos. E a gente já viu que Ana e Bruno, né? Ana e Bruno, né? Podem ocupar 4 locais diferentes. Só que é 4 vezes 2, porque tem a permutação deles, né? Que daria 8. Logo, eu tenho 8 casos deles juntos, né? Só que a gente tem que considerar também o que sobra, né? Que é 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então sobraria o que? Seriam os 120 casos, né? Do mesmo modo. Só que a Ana e Bia não estando juntos. Ou seja, 3 vezes 2, 6, né? E 6 vezes 8 que daria 48. Aí eu iria subtrair 120 menos 48, né? 120 menos 48 daria 2 aqui. Aqui dá 11, aqui dá 6, 7, 6, 7, né? E sobraria 72, ou seja, só 72 casos. Beleza? Esse seria o nosso total, né? Ó, a gente faz a permutação total, né? Que é o 5 fatorial. E aí o segundo passo é a gente transformar tudo em um bloco. Porque a gente já sabe que Ana e Bruno juntos vai dar 48. Então, né? O nosso 4 fatorial vezes 2, né? Que vai dar 48. Aí, o nosso segundo passo é subtrair, né? Os casos proibidos, que é o 72, né? Ou seja, 72 filas, né? Aí a gente tem a estratégia do complementar, porque muitas questões da OBMap, elas realmente são resolvidas assim, né? A gente conta tudo e depois tira os casos indesejados. Tem questões, por exemplo, da OMC, quer dizer, perdão, da OCM, que é a Olimpíada Carioca de Matemática, que nas primeiras edições dela foi basicamente isso, né? As questões tinham muito a ver justamente com essa ideia de você retirar casos proibidos e dividir em casos, tá? Né? Porque depois de a gente retirar os casos indesejados, né, a gente tem o que a gente quer. Aí sobre posições proibidas, né? Que, por exemplo, 4 alunos vão formar a fila, né? Então 4 espaços, beleza? Né? Só que o Carlos, ele não pode ocupar a primeira posição. Então, pensa assim, eu tenho 4 pessoas, né? Adão, Bruno, Carlos, Daniel. Eu não posso escolher o Carlos para a primeira, né? Primeira, segunda, terceira e quarta posição, tá? O Carlos, ele não pode. Então aqui eu posso escolher o quê? 3 pessoas, né? Aí, aqui não é 2 pessoas, não confundam, tá, gente? Porque agora que o Carlos não podia na primeira, né? Mas agora na segunda posição ele volta. Então, supondo que eu escolhi o Bruno para a primeira, eu continuo tendo 3, ou seja, 3 vezes 3. E agora que eu perdi, agora sim eu posso colocar 2 e depois 1. Ou seja, 3 ao quadrado vezes 2 vezes 1, né? Ou seja, 9 vezes 2, 18. Né? Ou seja, 18 filas. Considerando que o Carlos não pode estar na primeira posição. Beleza? Né? A gente também poderia fazer de forma divisória em casos, né? Também funcionaria, né?
também funcionaria. Entretanto, ó, vocês percebem, 18 filas, né? Ó, mesmo resultado, tá? Então, não muda o resultado vocês pensarem de forma diferente, entendeu? Viu como eu pensei de uma forma diferente, mas deu a mesma coisa? Deu o mesmo resultado, deu subtraindo os casos? Então, tem vezes que você só pensar vai ser mais rápido do que você fazer todo um processo. Isso aqui foi um exemplo para mostrar para vocês isso, tá? Certo? Então, aqui, ó, vai dar o mesmo resultado. Então, vocês nem se preocupem tanto assim. Tem duas formas de fazer, né? As duas estão certas. Aí, antes de eu fazer uma questão, eu tenho que perguntar o quê? A restrição, ela é o quê? Ela é junta, ela é fixa, ela é separada, ela é proibida? Porque identificar a categoria do problema que você está resolvendo já vai fazer a metade do problema, né? Porque tem gente que confunde um local fixo com restrição de separação, né? Então, vocês têm que perceber isso, vocês têm que interpretar direito as questões, né? Isso é muito importante. Aí muitos vão tentar decorar fórmulas, só que isso não funciona porque foi o que eu falei para vocês no vídeo passado e em toda a série de análise combinatória. Decorar fórmulas vai depender muito do que é que você está aprendendo. Depende muito do que você quer fazer. Eu recomendo decorar fórmulas? Não, tá? Só para coisa mais simples, entendeu? Tipo, n fatorial, né? Isso é uma fórmula, né? Você tem que decorar isso, né? Para permutação simples, entendeu? Mas vocês têm que entender que decorar fórmulas não vai salvar vocês na OBMAP. Porque a OBMAP ela não vai cobrar fórmula, ela vai cobrar a sua interpretação da questão, né? A forma como você resolve a questão como um todo. E, por exemplo, a questão está dizendo que o Adão não pode ficar na primeira posição, né? Ele diz que na primeira posição não pode ficar o Adão, né? Ou seja, eu tenho duas pessoas, depois uma. 2 vezes 2, 4. Entendeu? Só que, percebe, não tem fórmula aqui. Não tem fórmula para isso, entendeu? Não é uma fórmula simples que vai te salvar, tá? Ou seja, o que vai realmente te ajudar é você ter um repertório de questões. O que é um repertório de questões? É ter, ó, vou anotar aqui porque isso é muito importante, tá? Prestar atenção, né? Repertório de questões, tá? Repertório de questões é o que? É você resolver várias questões, tá? Resolver várias questões. Certo? Resolver várias questões. E por que é que eu tenho que resolver várias questões? Porque isso, claro, tem muita coisa que eu tenho que explicar para vocês ainda sobre método de estudos, tá? Porque resolver várias questões não basta, você tem que entender a teoria. Então não adianta você só fazer questões se você não entendeu a questão, né? Mas, voltando, isso fica um assunto para um outro vídeo, né? Resolver várias questões vai te ajudar porque você vai ter raciocínios, né? E os raciocínios da OBMAP, eles se repetem, ou seja, eles são um padrão, né? Tanto que isso acontece em diversas questões. Tem muita questão que se repete raciocínio. Por exemplo, em 2021, quando não teve a OBMAP por causa da pandemia, eles colocaram as provas da OMC, da OCM, que é a Olimpíada Carioca de Matemática, que é bem no estilo da OBMAP, né? E aí, né, nessa OCM, eles colocaram justamente questões que tinham o mesmo raciocínio de questões já anteriores. Ou seja, questões que a pessoa já tinha feito antes ajuda em questões que podem cair, certo? Por exemplo, nessa prova de 2026 tinha uma questão de hexágonos que já tinha caído antes. Então, era literalmente a mesma questão e você só... Era só uma outra visão,
né? Era só outro desenho, mas era a mesma questão, a mesma resposta. Então, assim, é algo que se repete. Então, a gente aprendendo a fazer muitas questões e fazendo muitas questões, a gente meio que fica encravado na mente, né, o que fazer, como fazer, né, porque às vezes o raciocínio de uma questão antiga ajuda no raciocínio de uma atual, né, questões parecidas ajudam, né, e, né, voltando, raramente decorar fórmulas vai funcionar, né? O segredo é visualizar as posições e desenhar a fila, ou seja, você marca o que é de restrição e depois você vai contar, tá? E você pode subtrair as restrições ou você pode fazer direto como eu faço, né? Claro, você não é obrigado a fazer. Se você quiser ter certeza, você pode fazer do seu jeito aí, né? Do jeito certo, é claro. Mas vamos para o nosso primeiro desafio, que eu já comecei mostrando a resposta, né? Que 6 alunos vão formar uma fila, né? Simples aqui. Maria tem que ocupar a primeira posição, né? Então M aqui, e eu tenho 6 alunos, né? Eu já gastei 6, então fica 5 alunos. Depois 4, depois 3, depois 2, né? E depois 1. 5 vezes 4 vai dar 20, 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 dá 120, né? E 120 vezes M, né? Resposta 5 fatorial 120. 5 alunos formarão a fila, desafio 2. Pedro e João devem permanecer juntos. O que a gente viu? Ó, P e J, né? Vão formar um único bloco de 5 alunos. Tá? Então, ó, vai formar 5 alunos. Eu vou tirar essa daqui, porque não, a gente já juntou, então, né? Eles vão permanecer juntos e eu vou tratar como um único, beleza? Aí quantas filas vão exigir? Se eu já escolhi 2 alunos, né? Tecnicamente eu escolhi um, porque agora eu transformei em um bloco, tá? Então isso aqui a gente vai transformar em quê? 5 alunos para 4, né? 4, depois 3, depois 2. Me perdoe se eu estiver errado aqui, né? Eu não estou pensando muito bem hoje, né? Eu vacilei aqui com vocês. Pera aí. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. Eu tava errado. Perdão, tá, gente? Aqui era 5, pra aqui ser 4, aqui ser 2, aqui ser 1. Tá? Aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Isso aqui vai dar, isso aqui que vai dar 20, 60, 120. Eita. Não, perdão, pessoal. Não. Meu Deus do céu. Tô ensinando o conteúdo errado pra vocês. Vai sobrar, vai continuar sobrando as 4 casas. Perdão, tá? Perdão. Aí eu vou ter o que? Beleza, gente? Então aqui, ó, eu já fiz aqui pra vocês, né? Eu vou tratar esse daqui como um bloco só, né? Então eu ficaria P e J, tá? P e J. Tá? E aqui ficaria 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Né? Simples assim, né? E aí eu iria multiplicar isso aqui por 2. Por que por 2? Porque tem a permutação de PJ, tem o PJ e JP, né? São coisas diferentes. E aí o nosso, né, desafio olímpico, né? 7 alunos vão formar a fila. Então já faço 7 tracinhos, né? E aí a Ana e o Bruno tem que ficar juntos, porque Carlos vai ocupar a última posição, tá? Ou seja, Ana e Bruno, né? Eu vou tratar como um bloco só, já que eles têm que ficar juntos. E Carlos vai ocupar a última posição, tá? Quantas filas existem? Aí pronto. A gente tem o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, né? E eu já usei o A e o B, já usei o C, sobra pra mim 4 pessoas, tem 4 fatorial. Isso aqui dá 12, né, vezes 2, 24, né? Aí tem a permutação deles dois, 24
mais 24, que daria 48, né? E aí eu teria mais o que também? Eu teria, né? De qualquer jeito ficaria 4 fatorial, então não importa tanto assim não, né? 48. Depois a gente organiza eles em elementos restantes. A gente vai transformar a Ana e o Bruno em blocos, depois a gente fixa o Carlos e depois organiza elementos restantes, que vai dar 48 pra gente aqui, tá? Ou seja, primeiro para elementos fixos a gente fixa primeiro, depois para elementos juntos a gente cria um bloco, para elementos separados a gente usa o complementar, né? Para restrições elas só mudam a permutação simples, né? Porque visualizar as posições vai ajudar a gente mais do que só decorar uma fórmula, tá? Até porque nem tem fórmula, né, para isso. O segredo da gente não é decorar novos métodos, mas é adaptar as contagens às regras do problema. Certo? E a nossa surpresa, né? Surpresa para quem assistiu aqui até o final, né? Quem estava achando que não tinha mais questão para fazer, tá aqui, mais questão para vocês fazerem, tá? Marcelo escreveu os números de 1 a 8, um em cada círculo da figura, né? Conectados por um segmento. Né? Não apareçam números consecutivos, ou seja, tipo, se tem um aqui, não pode ser 2, tá? Eu tava com saudade. E aí, quais foram os números que ela escreveu nos 2 círculos destacados da figura, né? Esses 2 aqui, tá? Ela quer saber isso. É o que a questão pede. E aqui tem uma técnica muito importante, pessoal. Percebe que, por exemplo, se eu colocar supondo, tá? Se eu colocar um 2 aqui, eu tenho que colocar um número que ele tenha um antecessor e um sucessor. Porque se eu colocar um número que tem um antecessor e um sucessor, tipo 1 e o 8, isso aqui não vai dar certo. Porque eles são os números mais importantes que a gente tem que guardar, né? Ou seja, a gente tem que conectar com o que tem mais conectividade aqui. Então não poderia ser 1 e 8 aqui, beleza? Aí beleza, vamos para 2 e 7, né? 2 e 7. Se eu pegar 2 e 7 aqui, 2, eu tenho 1, o 2, né? O 3, então eu não poderia escolher nenhum nem 3. Então eu posso escolher o 4, né? Depois aqui, né? Colocar o 4 aqui. Ou então eu poderia colocar o 8, né? Posso colocar o 8 também. E o 1 aqui, para eu colocar o perdão, para eu colocar o 9 aqui, né, o 7 aqui e o 6 aqui, certo? E aí eu daria, eu não pod... Ai, meu Deus do céu, tá errado aqui que eu fiz. Eu tenho que colocar os menores números, né? Então o 9 poderia ficar aqui, para o 8 ficar aqui. Depois um 6 ficaria aqui para um 5 ficar aqui. Não, mas não poderia também, né, gente? A gente tem que testar todos os casos, né? E não pode o 9, né? Só de 1 a 8. Então, o 8 não pode ficar aqui, em nenhuma dessas. Então, o 8 só pode ficar nessas, certo? Isso vocês conseguem entender, né? O 8 pode ficar só nessas 3 aqui. Se o 8 ficar no meio, aí o 2, né? O 7, percebe que ele é um número antiponta, né? Porque antes dele tem um 8, né? Depois dele tem um 8 e antes dele tem um 6, né? Então o 6 ficaria aqui. E pronto, a gente acabou com tudo aqui que é ruim pra gente, né? Então a gente pode colocar o 5 aqui, né? 5 aqui, pra colocar o 4, ou para colocar o 3 aqui, o 1 aqui e o 4 aqui, certo? Essa seria a lógica desse problema, né? A gente acertou aqui justamente por causa dessa lógica, né? Então 5, né? Os números que são de ponta, né, é o que a gente precisava aqui nessa questão. Era uma questão 4, né, mas é uma questão 4 que é difícil, tá? Beleza?
Então essa daqui seria só uma das formas, né? Tem outras formas da gente fazer, tipo colocar os 6 aqui, né? Mas não seria tão necessário, né? A gente viu uma forma de fazer, né? Então, para quem assistiu aqui até o final, né? Uma aula um pouco mais longa, né? Espero que tenham gostado da aula, né? Uma aula de 34 minutos, meu Deus, né? Quem assistiu aqui até o final é porque realmente gosta do canal, né? Vou deixar o link dos materiais na descrição, tá? Deixar na descrição os materiais para quem quiser tá, né, dando uma olhadinha. Quem quiser ter aulas particulares comigo, vou deixar o link nos comentários, tá? E eu espero que tenham gostado da aula, né, da didática, né? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, né, o nosso vídeo 7.